Conseguiu conectar, tá tudo certinho. Acho que sim. Tá me vendo bem aí? Ouvindo bem? Tá tudo tranquilo, aqui tá ótimo. Tá bom. Abaixo do topete, cara, meu cabelo tá crescendo tudo, tô deixando a barba crescer, cabelo, não tem mais o que fazer, cara. Eu vou sair dessa quarentena aqui, eu não sei como, Marcelão. A minha maquiadora não pôde vir por causa da quarentena, então é o que tem pro momento, tá? É. E aí, cara, e como que você tá aí nessa situação? Porque a gente tá distante da clínica, já vai fazer o quê? Umas 2 semanas, mais ou menos, né? Duas, três, deu o quê? 3 semanas? Eu já perdi a noção do tempo também. Praticamente 3 semanas, cara. 3 semanas que estamos em atividade. E a rotina mudou Infelizmente, muito? Mudou muito a tua rotina, Marcelo? mudou totalmente, né? Como do mundo inteiro, praticamente. E a gente se adaptando aí. Então, todo mundo em casa, respeitando, se resguardando, contribuindo aí para que esse momento difícil passe o mais rápido possível. E a gente vai fazendo aí o que pode. É isso aí. Para que a gente consiga, o quanto mais cedo acabar com isso e retornar, né? Exatamente, essa é a ideia. É isso aí. Bom, então hoje a ideia da gente fazer uma live, primeiro é para falar um pouco da nossa clínica, né? Da nossa casa, nossa segunda casa, que é a Life Square. Então a gente trabalha lá já há alguns anos, o Marcelo um pouco mais do que eu, um dos fundadores, junto com o Felipe, o Gabriel, a Mariana. Então eu acho legal a gente mostrar um pouco, falar um pouquinho da clínica e tudo mais, um pouquinho da gente. Então, lá na clínica, eu sou um dos fisioterapeutas, né? Somos em mais fisioterapeutas. Atendo bastante a parte de membro superior de lá e vou auxiliando nos outros casos com os outros. Então, acho que a gente tem uma interação muito boa lá na clínica, né? A gente não é uma clínica totalmente isolada, cada um trabalha isolado, a gente trabalha em conjunto no sentido de poder trocar ideia dos pacientes, ou poder mesmo fazer uma transição fisioterapia para preparação física, isso e vice-versa. Então, acho que é bem bacana nesse sentido, né? Queria que você falasse um pouquinho como que foi esse teu começo aí na Life até agora, só uma breve trajetória aí, Marcelão. Bom, falando um pouquinho de mim rapidamente, minha formação é em educação física e no início de carreira eu trabalhava com educação física escolar, mas não era a minha praia. Eu queria o alto rendimento. Então fui fazer algumas especializações, fisiologia, treinamento, enfim. E acabei migrando para o voleibol. Tive a oportunidade de entrar no Banespa, lá em 2000, 2001, Aham. e entrei no alto rendimento. E fiquei 15 anos até surgir a oportunidade desse projeto Life Square. Então, na época, eu estava trabalhando na seleção brasileira, lá com o Bernardinho. Fiz o último ciclo olímpico até o Rio de Janeiro, mas em 2016 eu tive que optar ou uma coisa ou outra. E aí eu optei, abracei o projeto Life Square. E acho que eu fiz a coisa certa. E nesses últimos 4 anos, praticamente, 4 para 5 anos, eu venho me dedicando a isso que você conhece, qual é a nossa rotina diária, que é Sim. trazer essa ideia do trabalho interdisciplinar, né, multidisciplinar, mas de verdade, né? Não simplesmente falar, ó, temos preparação física, temos fisioterapia, temos nutrição, mas trabalhar de uma forma engajada, todo mundo se ajudando, todo mundo sempre preocupado com o aluno, com o paciente, com o nosso cliente. Tanto que a Então, gente até divide espaço, né? como? Os espaços são em conjunto, né? Sem dúvida. Além de a gente estar dividindo os espaços, mas ao mesmo tempo a gente está se ajudando, a gente está somando esforços, somando informações em benefício do nosso cliente, que é o propósito final. Bacana, bacana. Bom, então hoje a ideia da nossa live foi tentar falar um pouquinho sobre a prescrição de exercícios ou cuidados com exercícios que o pessoal vai realizar nessa quarentena, né? Então, todo mundo está aí online praticamente, com uma folga maior durante o dia para poder acessar a rede social, informação. Então, tem muita informação rodando, muita coisa à disposição, né, Marcelo? Eu acho que isso vale a pena a gente falar que tem, assim, opções para todo mundo, para qualquer tipo de exercício, qualquer modalidade. Está tendo aulas que você consegue fazer à distância, em outros lugares, aulas boas, aulas ruins, técnicas, não técnicas. Então, tem um monte de questão que está aparecendo nessa quarentena que é uma questão para a gente. A gente trabalha primariamente com saúde. Então, a gente quer saúde e bem-estar. Então, a gente está pensando
em como que o nosso paciente, o nosso atleta está fazendo essa atividade física, qual o benefício que está trazendo para ele? Será que essa atividade física se encaixa no que ele precisa, ou ele está exagerando, ou não é o que ele precisa para o momento, né? O que você pode falar para a gente em relação ao que você tem visto aí, tanto de atividade física que está saindo um monte, né? Exercício para fazer em casa, tem 30 mil opções, né? Isso é o lado bom, né? A gente, mesmo estando preso em casa, a gente tem N opções, como você falou. Então, tem desde atividade funcional, yoga, enfim, balé, dança, o que você quiser você encontra na internet. Sim. A minha grande preocupação, né, enquanto profissional da educação física que trabalha dentro de um grupo que está preocupado com a saúde, em primeiro lugar, é que as pessoas, nesse afã de sair fazendo qualquer atividade, poder ter uma lesão, poder trazer uma experiência não muito boa. Então, assim, a primeira dica que eu deixo, né, é assim, veja qual é o seu estado hoje. Se você é um cara que tá acostumado com atividade física, já faz, então você pode experimentar outras atividades, né, obviamente respeitando, porque toda vez que você muda a biomecânica, você sabe que o corpo, né, a fatura vem, então, por mais que você esteja habituado a fazer musculação, quando você muda a biomecânica, muda o movimento, muda a amplitude, isso vai te trazer acarretar algum problema ou não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a primeira dica é essa. Primeiro, analise o estado que você está. Quem estava sedentário total, tem que tomar muito cuidado. Vai fazer atividade física? É importante? Eu sou o primeiro a incentivar. Mas comece devagar, começa fazendo trabalhos de mobilidade, trabalhos de alongamento. Vai fazer força? Faz com uma sobrecarga bem submáxima, tranquilo, sem se preocupar com elevação de carga no início. Vai adaptando o corpo e aí depois você começa a fazer atividades. Então, mesmo os que têm já experiência, tomar cuidado quando vai mudar de atividade, né? É importante, é legal, nesse momento, quanto mais a gente experimentar, eu acho muito positivo, mas tomando todos esses cuidados. Eu acho que esse período de quarentena a gente não pode encarar como se agora eu vou começar a fazer atividade física que eu nunca fiz, né? Ou é agora que eu perco peso, agora que eu ganho peso, agora que essas mudanças muito drásticas elas podem causar algum prejuízo, né? Então, se a pessoa ela conseguir manter um nível de atividade física mínimo, mas que tenha uma constância, às vezes é muito mais interessante do que ele querer fazer uma aula de 2 horas ou fazer um pedal muito longo, fazer coisas para mudar muito esse panorama do corpo dele nesse momento, porque é um momento que a gente está vendo que não é só físico, né, Marcelo? É um enclausuramento mental ali. Então, se você quiser descontar tudo na atividade física também, isso pode trazer alguns prejuízos, né? Com certeza. Uma coisa que me preocupa muito, Renato, são com as pessoas que tinham no dia a dia alguma atividade, mesmo que não esportiva, não em academia, mas no seu trabalho. Vou dar um exemplo, por exemplo, um vendedor, um representante comercial, que fica se deslocando, visitando clientes o dia inteiro, sobe escada, pega elevador, entra no carro, dirige. Tem uma atividade, por mais que não seja uma atividade se movimenta, né? Mas ele está em atividade. E agora ele está dentro de casa, preso, sentado no sofá, na frente da televisão, comendo mais, talvez, que é uma grande possibilidade. Então, esse perfil de pessoal me preocupa mais do que aquele cara que já trabalhava sedentário, que fica na frente do computador praticamente o dia inteiro, só mudou o local. Ao invés de estar no escritório, agora está em casa, mas o estado físico continua praticamente o mesmo. Então, esse outro grupo me preocupa mais. Para esses, eu acho que eles deveriam incrementar atividades, por mais simples que sejam, para se manter ativos. Sim. O que a gente até brincando, conversando antes, né? A gente nominou o atleta já acostumado, né? Para o atleta da quarentena. Então, o cara que resolveu ser atleta na quarentena, talvez esse seja o mais preocupante, né? Que ele vai tentar coisas novas que ele nunca tentou. Exatamente. E voltando a esse exemplo que eu dei,
o cara pensa assim, ah, mas eu nunca fiz atividade física, então agora eu vou estar tranquilo, não vou continuar não fazendo. Não, ele fazia, como eu falei, ele se Sim. deslocava, ele andava, ele subia escada, ele estava em atividade o dia todo. Agora ele está praticamente sentado ou deitado 24 horas. Então, esse público tem que tomar muito cuidado, porque existem Exatamente. até que falam que o corpo ele tem que passar por um destreinamento. Do mesmo jeito que a gente tem que adaptar o corpo ao treinamento pesado, a gente tem que também destreinar o corpo. Essa parada brusca pode acarretar mais prejuízos que o cara que é totalmente sedentário. Sem dúvida. E o que que você como preparador físico, o que que você recomendaria? Por exemplo, uma pessoa que já está acostumada a fazer atividade física, vamos dizer, um cara que faz aí 3, 4 vezes a semana atividade física, ou academia, ou uma corrida, e aí agora ele está privado em casa. O que que você recomenda para esse cara que já está acostumado a fazer atividade física? Então, para esse cara, eu recomendo que ele continue, na medida do possível, fazendo as adaptações. Se, por exemplo, ele está acostumado a correr e ele tem uma esteira em casa, pô, ele vai continuar praticando a corrida. Se ele está acostumado a pedalar e tem uma bicicleta ergométrica ou um rolo, enfim, qualquer coisa que dê para ele continuar com a especificidade dele, que ele continue. E colocando também outras atividades, como mobilidade, flexibilidade, força. Se ele não fazia antes, pode começar a incrementar agora. Sim, Então, para esse público, como eu falei lá no início, ele já tem um histórico de atividade física, é mais fácil ele dar início e startar novas opções. Então, ele é um público que está mais adaptado, mais preparado. Mas o sim. que não está preparado, o que não fazia, também pode começar de uma forma gradual, de uma forma controlada, mas incrementando a atividade física, porque a atividade física nesse momento, Renato, como você citou, ela não é só para o bem-estar físico, ela é mais importante até para o bem-estar mental e emocional. A gente Exato. sabe, né, que o nosso metabolismo, que são as reações químicas, que ele tem a fase catabólica e anabólica, então o catabolismo, que vai destruir células, que vai estimular os hormônios catabólicos, cortisol, adrenalina, noradrenalina, é importante por quê? Porque na hora do sono, do descanso, da alimentação, entra o anabolismo. E aí vem os hormônios que a gente chama de anabólicos, como serotonina, dopamina, hormônios que vão trazer bem-estar, vão trazer até o GH, né? O hormônio do crescimento também. Então, a atividade física é muito importante, não só para a questão física, muscular, mas para a questão mental também. Vai te trazer um bem-estar, você vai dormir melhor, você vai sentir menos dor, né? Aí você é muito mais capacitado para falar disso do que eu. Sim. Eu acho que uma coisa, só para acrescentar o que você falou, é que, por exemplo, o cara que já está. A gente está falando do cara que está acostumado a fazer atividade física. Ele conseguiu colocar algumas coisas que ele tinha dificuldade. Então, eu tenho dificuldade de fazer um treino de core, de estabilização, a minha mobilidade é muito ruim. Então, começar a investir em coisas que ele sabe que ele vai ter dificuldade e que geralmente ele não tem tempo de fazer. Então, dá uma importância maior para isso. E aí eu vou emendar te fazendo uma pergunta que o pessoal perguntou aqui, a Aline e a Rose também perguntaram. Então as duas fazem corrida. Por exemplo, a Aline falou que ela gosta de correr fora de casa, mas agora ela não está conseguindo correr. E a Rose falou que não tem esteira. E aí, quais opções você daria para as pessoas que querem fazer atividade física aeróbia, mas não conseguem fazer? Porque não tem em casa, por exemplo. Então, sabe aquele treino que a gente filmou lá na live e está no Sim. nosso Instagram, da Life Square? Eu tenho feito com a minha filha em casa. Então, eu empurro o sofá, tiro poltrona, transformei minha varanda e minha sala num pedaço de um pequeno estúdio de treinamento funcional. Sim. Então, quase que diariamente a gente tem feito. Então, aquilo que a gente... Quantos metros você acha que seria legal assim, você ter para fazer um treino bacana em casa, assim? Cara, aí vai muito você adaptar o que você tem. Não adianta eu falar que o ideal são 10 metros se você tem 5, se você tem 4. Mas você acha que num espaço da sala, assim, um corredor de 2, 3 metros já é o suficiente? Já Dá dá para para fazer treinar, cara. bastante Dá coisa. para treinar
porque inclusive naquele espaço lá que eu e o Rodrigo, o professor Rodrigo, a gente fez, ali no Life, a gente quis exatamente simular um espaço pequeno de uma sala, de um quarto. Então a gente colocou até os tênis. Quem quiser pode entrar, né, no nosso Insta da Life Square e olhar. A gente marcou com tênis. A gente quis deixar bem claro que assim você não precisa de muitas ferramentas, muitos acessórios para fazer a atividade. E aí o que eu sugiro, que eu tenho feito com a minha filha, que estava sedentária, né, e fazendo cursinho, ela fica praticamente agora o dia inteiro aula online do cursinho, e à noite a gente tem feito esse treinamento. Então a gente faz circuitos. Então, o que eu tenho feito? Que é uma sugestão que pode ser para as pessoas. Treine em dupla, com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com a sua filha, enfim. Com quem estiver do seu lado. Ou mesmo que você esteja sozinho, cronometra ali 1 minuto. Aí faz uma corridinha, vai de frente, volta de costas, faz um deslocamento como se fosse um polichinelo, faz uma ida e volta, né, uma movimentação lateral. Vai criando, não tem muita especificidade, não. Faz por 1 minuto, com baixa intensidade. Aí para, descansa 1 minuto, espera a frequência cardíaca baixar um pouquinho, deu 1 minuto, repete, e vê quanto tempo você consegue fazer. Vou dar o exemplo da minha filha. Primeira vez que a gente fez, ela conseguiu fazer 3 séries, ou seja, 6 minutos. 3 minutos fazendo, 3 minutos intercalado descansando. Agora a gente já está em 12, né? Em menos de 2 semanas. E a gente vai crescer. O objetivo é chegar em meia hora fazendo isso, e fazendo os treinos de mobilidade, treino de core, toda aquela série que a gente propôs ali no nosso Insta, é o que eu estou fazendo em casa, cara. Sim. Isso é bem interessante, né? O treinar em dupla, fica muito mais divertido. Outra coisa que você falou que é interessante, por exemplo, sua filha está fazendo cursinho, mas tem muita gente que também trabalhava e, querendo ou não, o cara tinha um mínimo de deslocamento, e agora ele está na casa dele, né? Então, por exemplo, coisas que a gente vê, às vezes a nossa casa não está adaptada para a gente ficar trabalhando, então às vezes a minha mesa não é boa, a minha cadeira não é boa, eu fico sentado torto. Então, a atividade física ela tem uma capacidade compensatória nesse sentido, né? Porque eu não vou estar na minha melhor ergonomia em casa. Às vezes a minha mesa não é adequada, então eu vou ter luminosidade, vai ter um monte de coisa me atrapalhando, teoricamente, né? Por exemplo, quem mora numa casa um pouco menor, você vai ter que dividir espaço com outras pessoas, então acaba ficando complicado. E a atividade física ela serve também como isso, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que está sentada muito tempo, toda parada, rígida, ela precisa se movimentar também, né? Então, a atividade física nesse período, ela não é só importante para ganhar, mas ela é importante para você manter a tua saúde boa, né? Exatamente, é o que você falou. E aí entram os exercícios de mobilidade, os alongamentos, que são essenciais. A parte de estabilização, core, trabalhar glúteo. E isso, a gente sabe que você não precisa de máquina, de academia, você não precisa de equipamento, você não precisa de acessório. Você precisa de ter o mínimo de informação correta, e aí é legal selecionar bem as aulas, os vídeos, os posts que você está seguindo, tentar selecionar bem, para não... vou te dar um exemplo. Tem uma aluna na Life que treina pesado comigo, né? Treinava, né? Enquanto a gente estava treinando, e um dia foi fazer uma aula de yoga, e voltou travada, teve que se tratar com o Felipe por causa que travou na yoga. O problema é yoga? Não, o problema é aquilo que eu falei no início. Algum movimento, alguma amplitude que ela fez a mais, que o corpo dela não estava adaptado. Só que ela estava forte, né? Ela estava se achando que estava tudo ok, e travou. E aí perdeu ali 1, 2 semanas até voltar, sair daquela crise. Então, tomar muito cuidado, selecionar bem, fazer um trabalho gradativo, e aí você pode dar orientações maravilhosas com relação a isso. Sim. Marcelão, a gente fez os vídeos também, e uma coisa que eu queria que você citasse assim, a gente pode fazer vários tipos de treino. Por exemplo, eu sugiro muito para os meus pacientes, para as pessoas que me acompanham, exercício com peso do corpo, né? Então, exercícios com peso do corpo são excelentes para a gente conseguir muitas capacidades, né? Que a gente não fica preso ali na máquina ou sentado fazendo uma força específica.
E o que mais de material em casa que a gente pode usar também para fazer exercício de força, de agilidade, tudo isso que a gente pode trabalhar? O que a gente poderia ter de material que ajudaria esse pessoal? Por exemplo, se você pensar num treinamento de força, cara, se você tiver um pacote de 5 quilos de arroz, já dá para fazer N exercícios de força. Você pode fazer agachamento segurando o pacote de arroz. Você pode pegar um balde, a gente até filmou isso, Sim, né? Não precisa colocar água dentro do balde, você pode colocar, de repente, o pacote de arroz dentro do sim. balde. Colocar livro. Livro, qualquer coisa mais pesada, Sim, e não sair molhando a casa inteira, né? Que aí vai sim. arrumar briga em casa com a mulher, é complicado. Então, mas dá para adaptar muitas coisas. Você pode pegar uma mochila e encher de livros e fazer. Você pode pegar um cabo de vassoura, pendurar a mochila e fazer movimentos de elevação, Sim. colocar como fazer um agachamento. Então, você tem N possibilidades. Dá pra tirar aquela louça que tá na pia, que não acaba nunca, colocar dentro da mochila, treina e joga fora também para não sujar mais. Cara, nem me fala em louça. Eu nunca lavei tanta louça na minha vida, bicho. Minha mulher tá em home office, minha filha tá fazendo cursinho, aula, né, praticamente o dia todo, e a dona de casa Sobrou aqui para sou eu. você. E aí, as minhas estabilizações, core estão ajudando, porque ficar ali na pia não é fácil, não. Vamos tirar o chapéu para as Ficar o tempo esposas aí. inteiro, né, cara? Ficar o tempo inteiro. Isso é impressionante. Assim, também tem uma outra coisa que é importante, que a gente começa a ter que fazer coisas que a gente não estava acostumado, né, Marcelo? Então, por exemplo, eu aqui na minha casa, eu tô tendo que cozinhar, lavar louça, lavar roupa, limpar a casa, passar pano, faz um monte de coisa que você não faz todo dia direto. Então, isso que eu sou solteiro ainda. O Fabrício comentou aí, babá, imagina quem tem criança, então. Então, por exemplo, isso aí é muito pior, né? A gente tem vários exemplos com filho pequeno que também tá uma loucura, né? Cara, quem tem filho pequeno já tem atividade física pro dia todo, meu. Brinca de esconde-esconde com o moleque dentro de casa, pega-pega. Enfim, essa parte lúdica vai fazer com a criança, né, que a criança se sinta bem e, ao mesmo tempo, você está trazendo atividade física para você. Sim. Uma coisa que eu lembrei, que agora que você falou, que a gente está dentro de casa, eu moro num apartamento no 15º andar. O que eu Aham. tenho feito? Eu tenho saído muito pouco, mas toda vez que eu preciso levar lixo, eu estou indo descendo e subindo de escada. Então, são 15 andares. Aí no primeiro dia eu subi, quase morri. Eu estava com frequencímetro, coraçãozinho quase explodiu. Mas Sim. agora eu já estou conseguindo subir direto sem parar. Chego cansadão, ofegante, mas já estou conseguindo adaptar meu corpo. Então, assim, coisa simples. Ah, tenho que descer na garagem e fazer qualquer coisa. Eu tenho um depósito na garagem, tenho que pegar qualquer coisa. Eu estou indo de escada, voltando. Então, a gente tem que adaptar tudo a essa nova realidade. Isso aí é interessante, né? Por exemplo, eu também, eu moro no quinto andar, eu tenho evitar, eu não pego praticamente elevador, e eu vou de escada por vários motivos. Um, aproveito para fazer atividade física e outro que eu não vou ter contato com um local fechado que pode estar infectado, eu não sei. Então, pelo menos a escada eu não estou encostando em nada, não tem nenhum problema. Então, teoricamente, isso são alternativas, né? São alternativas que a gente pode fazer. Eu acho isso, na verdade, o mais interessante, é você poder mudar a rotina e fazer outras coisas. Eu estou tendo a oportunidade de fazer coisas que antes eu nunca ia conseguir fazer. Sei lá, a Aline citou do yoga, por exemplo. Eu tenho feito todo dia uma sessão e aí um dia eu estou mais cansado, eu faço uma sessão mais leve, outro dia eu puxo um pouco mais, aí outro dia eu faço um treino de força com você, aí outro dia eu vou seguir uma outra orientação. E eu estou sempre modificando, eu estou tendo possibilidades de fazer muitas coisas diferentes, né? Você sabe que é interessante que logo no início eu falei, pô, agora eu vou assistir todas as séries que eu queria assistir. Cara, não estou tendo tempo para assistir nada, porque É. essas tarefas domésticas, né? Tenho dado algumas aulas online também para alguns alunos Isso. e tenho procurado estudar algumas coisas. Então, assim, não consegui ver nenhuma série ainda, das que eu elenquei. Então, assim, no início eu achei que minha vida ia ser assim, né? Ia ficar sentadão, comendo pipoca, tomando suco e assistindo série. Cara, não é nada disso. Sim. Então,
A gente está aprendendo com essa nova realidade. E vamos aprender da melhor forma possível, vamos contribuir da melhor forma possível. Exatamente. Marcelo, uma coisa que você citou, o Fabrício perguntou até assim, né? Por exemplo, como que a gente faz para filtrar essa quantidade de informação? Então, realmente, por exemplo, para quem é da área da saúde, se eu estou vendo alguém dando um treino, eu consigo discernir se isso é adequado ou não para mim, eu consigo ter isso, mas como que eu vou filtrar? Porque às vezes o meu amigo está fazendo treino e aí ele fala, pô, faz esse treino que é legal, ou senão eu vou fazer uma aula em grupo e eu não estou com o professor do lado que está me orientando. Então, o que, que você acha que dá para a gente fazer para filtrar essas informações? Porque é uma quantidade gigantesca, né? E você não vai ter um acompanhamento exato, porque uma coisa é quem tem uma consciência corporal legal. Agora, quem não tem ou quem ainda está adquirindo isso, vai sofrer um pouco mais, né? Eu vejo dois aspectos. Assim, o primeiro aspecto, se você vai acompanhar alguém pela internet, pô, você viu um post legal, pô, eu vou fazer isso. Procura saber quem é o profissional, qual é o currículo dele, o que ele faz, com quem que ele trabalha, né, o que ele já fez na vida, enfim, para saber se você está seguindo alguém que estuda, que está atualizado. Esse é um aspecto. A outra coisa, cara, é respeitar o seu corpo. Então, eu acho que o melhor filtro é o nosso corpo. Então, não adianta eu sair do sedentarismo total e querer fazer todas as atividades que estão sendo propostas na internet. Vai dar errado. Em algum momento vai dar ruim. Então, você tem que respeitar seu corpo. Então, começa 2 vezes por semana, ou mesmo você pode fazer até todos os dias, mas um dia você faz um pouco de alongamento, outro dia você faz um pouquinho de força, tudo bem com cargas baixas, peso do próprio corpo, e vai sentindo as respostas do seu corpo. E aí você vai crescendo, você vai crescendo. A gente sabe, né, em estudos biomecânicos, a gente vê que a lesão, ela é a combinação de gesto, no caso, um gesto esportivo ou qualquer postura errada, né, um gesto ruim, uma falta de força, um padrão de força baixo e um padrão de mobilidade ruim. Então, se você não tem um alongamento, não tem um padrão de mobilidade bom, você está fraco, você está acima do peso, você estava parado, cara, tem que começar muito devagar, tranquilinho, pega aquelas aulas ali para a vovozinha, pelo menos 1, 2 semanas, e aí vai crescendo, cara, vai crescendo. Hoje faz uma série só, semana que vem você pode partir para 2 séries do mesmo exercício, 3 séries, e aí você vai vendo o que você gosta mais. Ah, eu gosto mais de treinar força, eu gosto mais de... Mesmo assim, gostando mais de uma coisa ou outra, tem que ter todos os ingredientes aí na sua periodização, nessa organização de treinamento. E aí, por exemplo, Marcelão, vamos dizer que a pessoa está começando a se adaptar bem. Quando você indica, se você indica, ou quando você acharia o ideal dela fazer, por exemplo, 2 treinos por dia? Então, vamos dizer que a pessoa tem uma rotina de acordar cedo e quer fazer um treino, e ela está com um tempo maior à tarde e queria fazer outra vez. O que você acha? Você sugere quando fazer ou o que fazer se for 2 treinos por dia? Se a pessoa está bem adaptada e quer fazer 2 treinos por dia, ela pode fazer. Então, por exemplo, pega o treino da manhã e faz essa parte de flexibilidade, alongamento, estabilização, pega forte nessa parte. E deixa o treino de força para a noite, ou vice-versa. Ou então você pode fazer um treino de força de manhã e à noite você faz um circuitinho aeróbico, né, um intervalozinho, e vai jogando, vai combinando essas capacidades físicas. O que não dá é para fazer treino de força de manhã, treino de força à noite, principalmente se a pessoa não está acostumada com treinamento de força. Então, se você dividir bem essas capacidades físicas, você pode treinar tanto todos os dias quanto 2 períodos. A única coisa que eu não recomendo, Renato, isso nem para atleta, é você ter 3 sessões seguidas. Aliás, 4 sessões seguidas. Então, por exemplo, você treinou segunda-feira. Treinei de manhã, treinei à noite. Terça-feira, treinei de manhã. Terça à noite, eu descanso. Aí na quarta-feira eu posso recomeçar. Então, pense em sessões de treinamento. E coloque continuamente no máximo 3. E aí quebra uma. Fazendo assim, você vai estar sempre tendo uma recuperação legal.
Essa é uma dica legal. E como que você, por exemplo, o Fabrício perguntou de volume e carga, né? A gente também está falando disso. Como que você dosa, por exemplo, o quanto que eu posso fazer de força? Eu não tenho nada para medir isso, né? Como que eu consigo mensurar o quanto de força, o quanto de volume que eu estou fazendo? Quais são os parâmetros que eu posso utilizar para evoluir com isso? Isso, os estudos da fisiologia, né, no treinamento, deixam bastante claro isso para a gente. Então, vou dar um exemplo, para o Fabrício, né? Isso. Vou dar um exemplo para ele. Se o objetivo dele é hipertrofia, né, vamos supor que ele tem alguns pezinhos em casa, alguns halteres, alguma coisa, e o objetivo dele é hipertrofia, ele vai fazer de 8 a 12 repetições máximas. O que eu quero dizer com isso? Se ele chegar em 12, eu estou fazendo aqui um bíceps, uma rosca bíceps. Se eu chegar em 12, consigo fazer 13, 14, 15, quer dizer que eu estou trabalhando resistência de força e não hipertrofia. A hipertrofia, ela tem que ter fadiga para gerar hipertrofia. Então, o que a gente costuma dizer no jargão, tem que morrer ali entre a 10 e a 12ª repetição. Se ele fizer isso, ele vai estar dentro do objetivo dele, que é hipertrofia. Mas ele não quer hipertrofia, ele quer resistência, ele quer... Então, cara, faz 15, 20, 30 repetições com uma carga submáxima, sem problema nenhum. Tá? Se a questão é potência, aí é menos carga ainda, menos repetições e com uma explosão. Que eu acho que agora não seria um momento, né? Ninguém ficar saltando em casa. E, por exemplo, para uma pessoa que está querendo fazer atividade física, você recomendaria quantas sessões de treino de força, quantas de mobilidade ou aeróbio? Como que você faria essa mescla aí durante a semana? Tá, então vamos pensar uma pessoa que já tem um histórico de atividade física, já vinha fazendo. Tá. Eu diria que 5 vezes por semana é bacana. Então você pode treinar até 6 vezes por semana, mas sempre daquilo que eu falei, respeitando as sessões. 4 treinos, né? Respeitando. Então você pode treinar segunda, terça, quebrar na quarta, quinta e sexta, e quebra no sábado e volta no domingo. Você pode fazer assim, para quem já está treinado. E você vai encaixando as suas prioridades. Minha prioridade é mais força, vou ter mais sessões de força. Eu preciso de mobilidade antes de trabalhar a força, então eu vou dar uma ênfase maior à mobilidade, à minha flexibilidade, aos alongamentos, à estabilização, enfim. Então você tem que saber em que estado que você está para saber como é que você vai planejar isso. Agora, para quem não tem essa rotina e está iniciando, eu colocaria de início 3 vezes por semana e sempre dia sim, dia não. Faz um dia, descansa no outro, faz, descansa, e aos poucos você vai incrementando mais atividade. Eu acho que é um formato seguro para você iniciar. Sim. Vou dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe acabou de entrar aqui e ela é uma pessoa que, por exemplo, ela faz acompanhamento com o personal. E aí ele vai lá 3 vezes por semana na casa dela para fazer atividade física com ela. Mas agora ele não está indo. Então ela está sem esse estímulo e está com dificuldade de fazer, porque ela nunca fez em casa. Então aí, ela está se entregando. É difícil ela fazer em casa. Então ela mesma me diz, não tenho motivação, como que eu vou fazer? Eu não tenho nada para fazer, aonde que eu faço? Então tem muitas questões também para quem estava acostumado a fazer com um preparador físico, né? Acompanhando, né? Imagina que eu vou lá na clínica 3 vezes por semana, faço treino com você, agora eu não estou indo mais, o que eu faço? E aí, o que você dá de... Aí a gente faz uma aula online, é o que eu tenho feito com alguns alunos. Então, sugestão para sua mãe, ela pode falar com o personal dela, combina 1, 2 vezes por semana, do jeito que a gente está fazendo aqui, Sim. faz. E aí eu tenho certeza que ele vai ter capacidade para fazer essas adaptações, fazer essas orientações. Sim. Porque a pessoa que não tem experiência leiga, é difícil você falar assim, bom, eu tinha esse equipamento, esse acessório, e agora? Eu faço como? Exato. Mas a gente que está na área, que está no dia a dia, a gente tem mais essa flexibilidade de saber fazer uma coisa ou outra, trocar um exercício por outro que vai repercutir talvez da mesma forma. O importante é fazer, né, cara? Melhor nessa hora é somar, né? É fazer. E eu tenho alunos que estão fazendo comigo online simplesmente porque sabem fazer sozinhos
exatamente, eles já têm uma rotina pronta, mas sozinhos eles não vão fazer. Então, Ó, vou dar um exemplo muito grande. O Kula, que comentou agora, Kula foi teu atleta, né, Marcelão? pô, abraço, Kula. Então, pô, ele é um cara que é legal que ele tá jogando no Emirados Árabes já faz muitos anos e ele tem um acompanhamento de um personal aqui no Brasil. Então, o cara manda os treinos para ele e ele aprendeu, adquiriu e, putz, hoje o cara tem um conhecimento, ele como atleta é um cara diferenciado porque mesmo à distância ele conseguiu absorver um monte de coisa, né, dos preparadores físicos e hoje ele sabe treinar praticamente sozinho. Praticamente sozinho. E ele tem uma questão que é dele, né? Que é dele, conheço ele desde a época lá do Infanto, no Banespa, que ele sempre foi um atleta muito disciplinado, desde novinho. Então, você Sim, podia passar o treino, sair da academia, voltar uma hora depois, e certeza ele ia ter cumprido 100% do treino. sim, Então, é um cara muito disciplinado. A maioria não é, né? tá. A maioria, às vezes, precisa de um puxão de orelha, precisa de alguém mas como você falou, pessoas que são as que têm esse conhecimento, pô, podem treinar, fazer de tudo e sabem respeitar o próprio corpo, né? Os sinais do próprio corpo. Sim. Marcelão, vamos falar, por exemplo, agora me surgiu uma coisa, pensando no Kula também, que é atleta, né? Então, eu trabalho com esporte de alto rendimento, você já trabalhou muitos anos com isso. Por exemplo, a gente tem muito atleta que estava num nível de performance muito alta, e agora o cara parou. Ele está em casa, né? Então, ele estava correndo, fazendo um monte de coisa, pulando, saltando, um monte de volume de treino, e agora ele está na casa dele, ele não consegue fazer mais isso. Como que esse cara de alto rendimento ele vai conseguir manter pelo menos o mínimo? Porque ele não vai conseguir dar o mesmo estímulo, mas como que ele consegue se manter, basicamente? O mesmo estímulo praticamente impossível, a menos que ele tenha uma academia completa, enfim, Mas não é a realidade, né? não é a realidade. Então, assim, esse cara também é uma grande preocupação. É o que eu te falei. Esse cara não pode sair do alto rendimento e ir para o sofá, pipoca, série, né? Assistir série. Não, não pode. Esse vai ter problema. Então, ele tem que se manter diariamente ativo, fazendo tudo isso que a gente falou. E como eles têm experiência, eles sabem, eles podem colocar tudo o que eles fazem no dia a dia nos clubes e adaptando em casa. Então, toda aquela Sim. sessão de abdominal, de core, de mobilidade, tudo isso que a gente já vem falando há um tempo, ele pode fazer. O que E não pode é. salto? Salto você recomendaria para esses atletas, por exemplo? Porque ele precisa também manter um volume de impacto ali também. É difícil, né? Porque um atleta de vôlei que salta, ou por exemplo de basquete que corre muito, como que ele vai conseguir manter isso? É difícil também. É difícil, mas ele pode fazer durante a semana uma, duas sessões e fazer um pouquinho de pliometria, subir num banquinho, saltar, fazer alguma, mas também sem muita intensidade. Por quê? Porque ele não vai estar tendo aquele estímulo todo Sim. ideal para fazer essa parte de alta intensidade. Então tem que tomar cuidado com isso também. E o problema não é nem agora, né? Porque agora ele está em casa, tá tudo bem, as dores até passaram. Mas o problema é quando ele voltar, que ele vai ter uma carga abrupta de uma elevação de carga e volume muito alta, né? Então ele vai sair do sofá na casa dele mesmo, fazendo atividade física mais confinado, para uma atividade de muita explosão, né? Então essa transição também é bem preocupante para o atleta, né? Então, Renato, mas aí eu acredito que se os clubes, as modalidades, as federações, confederações tiverem bom senso, vamos supor que a semana que vem, decretou, acabou, teve a cura, vamos voltar à vida normal. Cara, não dá para voltar ao campeonato de basquete, de vôlei, de futebol, seja ele qual for, no mesmo nível que estava antes. A gente vai ter que ter uma nova pré-temporada, né? Mas ó, eu vou dar um exemplo. No basquete, pelo que falaram, tá? Ainda não é uma coisa determinada, então não é para levar o pé da letra. Mas falaram que a liga vai dar uma semana, entendeu? É muito pouco, cara. Então, teoricamente, você precisaria de pelo menos um mês de uma readaptação. Quanto tempo você acha que precisaria, Marcelo? É o que a gente faz, né? Por exemplo, a minha experiência no voleibol, a gente ficava um mês praticamente de férias,
quando retornava com toda essa gama de atividades, mas o atleta começava a saltar, porque assim, você sabe que o que mais lesiona é o salto, é o impacto. Sim, Né? sim. Não é saltar, é a hora do impacto, é a hora que você aterriza. Então, até o atleta voltar a saltar na quadra, jogar, simular jogo, era praticamente quase um mês. E a gente fazendo todo o trabalho de fortalecimento, fazendo o trabalho excêntrico, né? Dando esse suporte para as articulações, para a musculatura serem reativadas e darem sustentação para o cara voltar realmente a fazer 100% do que ele está acostumado a fazer. Uma semana, cara, isso na minha opinião, pedir para machucar, né? Na minha opinião, você vai ter bastante trabalho. Você pode ficar tranquilo que você é fisioterapeuta, vai ter bastante atendimento para fazer, se isso realmente acontecer. Sim. Marcelo, só respondendo uma pergunta, o Renan, ele é personal lá de Santos, legal, comentou aí 15 dias. Você acha que 15 dias, no mínimo, seria bom já ou você acha que precisa de um tempo a mais? Isso vai depender de cada modalidade. Então, por exemplo, como eu falei do voleibol, que tem o salto, basquete tem salto, handball tem salto, tudo que você tem esse impacto muito grande, eu acho que precisa de um tempo maior. Mas para outras modalidades, de repente, e dependendo do nível do atleta, né, e dependendo muito do que o atleta fez nesse momento de quarentena, se o atleta não fez nada, cara, ele voltou zero, ele está pior que um sedentário. Ele está pior que antes, né? Pior que antes. Eu prefiro começar a trabalhar com um sedentário do que um atleta que está 2 meses parado, entendeu? Sim. Os riscos são menores. Porque o cara acha que pode fazer, mas não pode. Sim. Então tem que tomar muito cuidado. Então vai muito do tipo de modalidade que ele trabalha, se tem muito impacto ou não, se tem muito trabalho de força ou não, se tem as amplitudes, né? Por exemplo, um tenista, o grau de amplitude que ele está acostumado a fazer. Então, essas coisas a gente tem que ponderar muito bem antes de voltar para a porradaria total. A Rose fez uma pergunta, ela comentou assim, que ela está correndo 35 minutos pela manhã e fazendo circuito de força à tarde. O que você acha? Ela está perguntando se é muito isso ou se é o suficiente. Ela já é uma pessoa que está acostumada a fazer exercício. Ela faz diariamente, sem interrupção? Ela falou que está fazendo todo dia 35 minutos de corrida e à tarde está fazendo treino de força. Tá, se ela já tinha um histórico e fazia isso anteriormente, acho que não tem problema. Agora, se ela está... Aquilo que a gente falou, se ela partiu... Eu não sei de onde ela partiu, mas se ela partiu do zero para isso, eu acho que é muito... E diria para ela ter cuidado, porque lá na frente isso pode repercutir com uma lesão, com algum problema, que você sabe muito bem do que eu estou falando. Sim. Mas mesmo assim, mesmo ela tendo toda essa experiência, eu colocaria blocos de recuperação, de sessões de recuperação dentro dessa semana, nesse microciclo dela. E é legal você falar de recuperação, ela falou que fazia 6 vezes por semana. É legal que você falou de recuperação, que eu estava pensando nisso. Eu falei, como que lá na clínica a gente trabalha com recovery também? Então, os atletas também a gente faz isso frequentemente. Tá bom, e o recovery em casa, o que eu faço? Então é importante, é o que o Marcelo falou. Eu vou pensar numa sessão de treinamento e quando eu tiver a minha sessão de descanso, ela não precisa ser necessariamente um descanso, pode ser um recovery. Então, eu vou me alongar bastante, eu vou ganhar mobilidade, eu posso fazer uma massagem local nas minhas pernas, eu posso soltar com um rolinho, bolinha de tênis, fazer liberações miofaciais, coisas para tentar relaxar um pouco essa musculatura que eu estou dando impacto o tempo inteiro. Então, esse recovery ou essa recuperação ativa, ela também é muito importante nesse período para a gente ir se preparando e poder evoluir, né? Então, o treinamento não é só carga, 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 a gente precisa do descanso e da recuperação. E aí uma coisa do descanso interessante, que eu até ia perguntar para você, a rotina mudou. Então, por exemplo, quem é autônomo, quem trabalhava fixo, a rotina das pessoas mudou. Às vezes a pessoa não está mais acordando tão cedo, ela está acordando mais tarde. Aí tem gente que está indo dormir muito tarde, ou gente que está acordando muito cedo, muito tarde. Tem toda essa variação
que mexe com nossos hormônios, que mexe com toda a nossa rotina, né? O nosso ciclo normal de funcionamento. Então, acho que tentar manter uma rotina, ela é muito importante nesse período, porque se a gente não tem tanto... Por exemplo, você, a gente é autônomo. Eu não tenho necessariamente uma hora de obrigação todo dia. Ele vai variar durante os dias. Então, eu preciso me restabelecer com uma rotina importante de sono, de alimentação, de acordar, para eu poder encaixar meus treinos dentro disso, né, Marcelo? A rotina é primordial, como você falou. Independente se o cara é um atleta profissional, um atleta amador, ou alguém que está começando dentro da atividade física, a rotina, o respeito com o descanso, com o recover que você falou, com essa recuperação, é primordial. Então, é o que eu falei lá no início também, da parte de hormônios. Os hormônios, a maioria deles são formados durante o nosso sono. GH, né, esses hormônios que vão fazer a síntese proteica, que vão fazer a manutenção daquela fibra muscular que foi agredida. E se você ficar numa rotina, vou ficar até 3 da manhã jogando no computador, vou ficar até 3 da manhã vendo filme, série, e aí quero acordar às 7, 8 para treinar, cara, você está indo para o buraco. Então, tem que ter uma rotina de sono legal. Tem gente que com 6 horas está ok, mas tem gente que precisa de 8, tem gente que precisa de 7, enfim, aí cada um tem que saber as suas limitações, as suas pendências. Sim. Mas fazer, nesse período de quarentena, formatar uma rotina, eu acho sensacional. Então, você tem uma rotina... hoje eu tenho rotina para lavar louça, para pôr a louça lá na máquina, para lavar roupa, esquentar comida, né? Levar o lixo, descer e subir de escada. Então, eu já estou criando essa rotina. E agora eu preciso inserir as minhas sériezinhas que eu quero assistir nessa rotina também. Sim. Marcelão, só para a gente... gostaria de uma dica para quem fadiga muito durante exercícios físicos, para controle de respiração. Fadiga muito durante exercício. Primeiro, precisa ver que tipo de exercício físico. Então, se a pessoa está fazendo, por exemplo, estímulos aeróbicos, vamos lá, aquela corridinha de 1 minuto, e está chegando muito ofegante, quer dizer que 1 minuto ainda, nesse momento, é muito. Então, baixa para 30. Aí faz blocos de 30 segundos. Faz 30, descansa 30 ou 1 minuto. Uma forma de controlar essa carga interessante é pela frequência cardíaca. Se você não tem um frequencímetro, vai no dedo mesmo, aprende a pegar a pulsação, né? Aqui na carótida, aqui no punho. E quando chegar... por exemplo, aquela fórmula genérica, 220 menos a idade, frequência cardíaca máxima menos a idade. Então, vamos pegar um exemplo, uma pessoa de 30 anos, 220 menos 30, 190. Aí você calcula uma faixa de recuperação entre 50% e 60% de 190. E aí você vai encontrar X batimentos. Então, se na fase que você correu, a tua pulsação foi a 170, por exemplo, você espera baixar lá a 120, mais ou menos, para reiniciar o próximo estímulo. Então, é uma forma não é a melhor do mundo, mas para o momento é muito boa. Então, dá para usar. Controlar. Aí, daqui a pouco, você vai perceber que você corria 30 segundos, agora você já pode correr 40, 1 minuto, e a tua frequência vai se manter, vai chegar no pico igual ao que era antes. Tá? Então, respeite esses sinais do corpo, porque senão você vai entrar em fadiga, você vai entrar em como é que chama? Acidose metabólica, aí vem as dores, vem náuseas, enfim, coisa que a gente não quer no momento. Sim, muito legal. O Gabriel falou do treinar com frequencímetro, é muito legal, e quem não tem a opção de ter o frequencímetro, usar é uma medida subjetiva, mas dá para ter uma base, né? Marcelão, a gente está com 53 minutos de live, então eu queria falar sobre um último assunto, que a gente hoje está vivendo nessa era muito tecnológica, e agora mais ainda, né?
Então, por exemplo, na área da fisioterapia, a gente está vendo muito o crescimento dessa telereabilitação, a telemedicina. Então, a gente está vendo basicamente todos os profissionais da área da saúde atendendo à distância, por vídeo e tudo mais. Isso é uma realidade, a gente já não pode mais fugir disso. Queria que você comentasse um pouco, porque você é um cara que trabalhou numa época que não tinha nada de tecnologia para ajudar e agora tem muita coisa de tecnologia para ajudar. Você teve uma transição muito grande nisso. Então, é uma realidade para a gente. O que você fala dos treinos, dessa treino online para os alunos? Isso é uma realidade para você? Você acha que é uma realidade interessante? Cara, eu vou te confessar que eu fiquei muito surpreso. Eu achava até 2 semanas atrás que eu não teria a mínima capacidade de conduzir um treino online, que o meu aluno não teria o estímulo, né, o interesse de... E estou aula a aula, né, algumas aulas que eu venho dando, eu venho notando que não, cara, que assim, as pessoas, às vezes, o que elas querem é o contato, né? Mesmo que seja de forma online, o que elas querem é o conhecimento correto e aquele controle, tá ajustando, ó, coloca a perna para lá, flexiona menos o joelho, põe o braço, enfim, aquelas orientações que a gente faz ali no tete a tete, eu estou conseguindo fazer também dessa forma online. E, obviamente, não é a mesma coisa. Tá? Não seria hipócrita estar falando aqui que é a mesma qualidade de treino, não é. Mas para esse momento que a gente está vivendo, eu acho que assim, foi uma surpresa maravilhosa para mim. Primeiro, eu estou vendo que eu tenho capacidade de motivar o meu aluno a fazer um treino online. O feedback que eu tenho recebido é muito interessante, porque ontem mesmo um dos meus alunos falou, cara, saí pingando igual ou mais eu estava lá na clínica. Então, isso é muito gratificante. Então, assim, cara, vamos aproveitar essa tecnologia da melhor forma possível. Porque ela traz muita porcaria também, né? Mas vamos aproveitar as coisas boas e uma delas é essa. E você, como falou que eu sou das antigas, eu sou sempre um pouco arredio a essa coisa de redes sociais, Instagram, Facebook. Eu fico sempre um pouco à parte disso. Mas hoje, cara, a gente tem que se render. É uma ferramenta legal, é importante, dá para ajudar, dá para se manter ativo, dá para, de alguma forma, continuar trabalhando e ganhando alguma coisa. Então, Total. vamos fazer. E quem puder, ajude. Sim. Eu acho que é muito bacana isso, cara. A gente está tendo oportunidade de muita coisa e vale muito a pena. Quem aproveitar isso vai sair ganhando muito no pessoal, assim. Acho que vai ser muito bom para o ser humano esse tipo de coisa. Cara, a gente está quase chegando no fim. Eu vou agradecer depois você fala. Então, acho que assim, Marcelo, obrigado pra caramba. A gente sempre conversou, sempre fez muita coisa disso pessoalmente e poder fazer isso online, à distância, é uma coisa muito bacana. O papo flui muito bem e rendeu muito a conversa. A gente achou que não ia render tanto, mas rendeu muito, tá? Eu acho que o que eu mais posso deixar de dica para o pessoal que está assistindo a gente, que vai assistir depois, que vai ficar gravado essa live. Então, acho que assim, se movimentar com qualidade, ter uma boa orientação, procurar fazer coisas com uma maneira que você goste também, não é para ficar sofrendo fazendo treinamento. E eu acho que o que a gente pode acrescentar na fisioterapia é movimentos com qualidade, recuperação, ganhar capacidades que a gente costuma não ter no nosso dia a dia, tá bom? Marcelão, com você. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao convite, dizer que foi a minha primeira live na vida, né? E não doeu, foi bom, gostei. Se quiser me convidar para outras, estou à disposição. E assim, cara, estou sempre aberto aí para poder ajudar, né? E o que eu tenho de dica para as pessoas é o que a gente falou aqui nessa 1 hora. Tomar muito cuidado com essa enxurrada de informações que a gente tem, enxurrada de possibilidades. Tomar muito cuidado, né? Ver quem que você está seguindo, quem é esse profissional. O que ele pode estar propondo o melhor exercício do mundo, mas para você nesse momento não é. Sim, Pode ser que daqui a um mês ele seja, mas agora não é. Então, respeitar seu corpo, fazer devagarinho, fazer com bastante parcimônia, mas fazer, cara. Não
parar de fazer. E quem não estava fazendo, e puxa, aproveita que você está em casa com... Cara, para mim está sendo maravilhoso, assim, eu estou treinando com a minha filha, uma coisa que eu nunca Quando você imaginei. ia ter oportunidade de fazer isso, né? Nunca imaginei na vida, né? Nem que ela fosse querer treinar comigo. Agora, Sim. ela disse que está gostando, né? Eu prefiro acreditar. Mas ela está fazendo direitinho, já está em 2 semanas, já está sentindo evolução. Porque ela fica sentada há muito tempo, né, cara? Fica no cursinho das 7 da manhã, às vezes até 8 da noite. Sim. E naquela posição, enfim, quem já passou por isso sabe. Então está sendo muito gratificante. E para puxar um pouco de sardinha para o nosso lado, quem está assistindo e tiver alguma dúvida também, entrar no Instagram da Life Square, @life.square, que vai ter um monte de informação, dicas de exercício, a Michelle está fazendo dica de nutrição, a gente vai ter várias dicas aí para poder ajudar, né, de tanto preparação física, fisioterapia, nutrição, para poder ajudar os nossos clientes e as pessoas interessadas para ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Acho que esse é o nosso propósito como clínica, né? Com certeza. E se tiver alguém interessado em aula online, a gente pode conversar também. De repente faz uma aula experimental. Estamos aí à disposição. É isso aí. Fechado, Marcelão. A gente vai se despedir Renato, agora. obrigado. Valeu. Um abraço. Ó, a Camila entrou agora só, viu? Você briga com Só ela agora depois. no final, Só agora. ela devia estar correndo. Ela estava Beijo, correndo. Camila. Então tá bom. Tchau, galera. Até mais. Boa tarde para vocês. Valeu, obrigado, gente. Valeu.